Bem, estamos começando mais um Papo Aberto, hoje com o tabelião do 4º tabelionato aqui de Porto Alegre, Pedro Henrique Ruas Marques. Muito obrigado pela presença. Obrigado, doutor Leandro. Uma coisa que as pessoas sempre têm muita dúvida é, com o advento do Gov e notariado, quando é que a pessoa vai hoje ao tabelionato para autenticar uma firma, autenticar uma assinatura? Em que situações que a pessoa tem que ir? Perfeito, doutor. A princípio, a plataforma do e-notariado não é nada novo, mas foi muito impulsionada com o advento da pandemia, em que o contato social ficou muito limitado. Mas, a princípio, todo e qualquer ato pode ser feito pela plataforma digital. Tá? Reconhecimento, procurações, todos os atos, inclusive testamentos, poderiam ser feitos pela plataforma digital. Então, a princípio, a necessidade da presença é só se o cliente tiver essa predileção pelo ato presencial. Todos os demais atos a gente faz no ambiente virtual. Aqui no escritório, seguidamente a gente se depara com empresários que fizeram negócios, muitas vezes até de imóveis, comprando imóveis, vendendo imóveis, e aí tem o tal do contratinho de gaveta. Certo. E a gente sempre recomenda, cuidado, porque o contrato de gaveta ele tem um efeito interpartes, ele vale para vocês, mas ninguém está sabendo que aquele imóvel já passou por um processo de alienação. Pode nos explicar um pouco da importância de uma escritura pública de compra e venda no lugar desse contratinho de gaveta? Claro, o brasileiro sempre tropicalizando os institutos jurídicos, né? Basicamente, o contrato de gaveta seria a nossa promessa de compra e venda do Código Civil. Então, ela não substitui em nada a necessidade da escritura pública, que pelo Código Civil também é o título hábil a ingressar ao registro de imóveis para transmitir a propriedade imobiliária, considerando, obviamente, as exceções à regra da escritura pública. Ali a previsão do artigo 108, dos 30 salários mínimos, os contratos bancários com força de escritura pública, mas com essas pequenas ressalvas que dispensam a escritura pública, o contrato de promessa ele é só mesmo para anteceder o título hábil ao registro de imóveis, anteceder a escritura pública, mas não o substitui, mas tem também sua finalidade, né? Daqui a pouco tu não consegue fazer a escritura pública por algum motivo, então a promessa sim tem o seu sentido. E vale dizer que a promessa, fazendo um link com a tua primeira pergunta, ela, para ganhar um aspecto de publicidade muito importante, que as assinaturas tenham ou o reconhecimento de firma, aposto pelo tabelionato de notas, ou de fato firmado por outras plataformas de certificação digital vinculadas à ICP Brasil. E ainda, se for algo para perdurar no tempo, se não for algo preparatório a uma escritura que vem logo adiante, tem sempre a via do registro de títulos e documentos, que é uma via pública de publicização desse ato, ou até mesmo levar isso para o registro de imóveis para a garantia do direito de compromissário comprador. E eu posso fazer uma promessa de compra e venda por escritura pública que possa depois servir, inclusive, no registro de imóveis, uma vez que o contrato está 100% adimplido. Eu preciso fazer depois a compra e venda por escritura, ou a própria promessa já tem força suficiente, força jurídica, para chegar num registro de imóveis e fazer a transcrição do bem para o nome do comprador? Tá. Muito raro a gente verificar a promessa por escritura pública, pelo custo da escritura pública, e como não há previsão legal, não é um requisito de forma da promessa ser por escritura pública, então muito raras essas situações de promessa via escritura pública. Contudo, não impede que as partes, por questões de maior rigidez dessa negociação, desse instrumento, faça pela escritura pública. Mas a promessa por si só, ela não é título hábil suficiente para transmutação da propriedade imobiliária. Depende sim de um título hábil a transferir essa propriedade. Então, doutor, eu fiz uma promessa, foi quitada e agora eu não consigo que o vendedor assine essa transmissão imobiliária. Tu consegue, por algumas outras estratégias, como por exemplo hoje a adjudicação compulsória extrajudicial. Pois é, existe a extrajudicial, porque a judicial, Sim, ok. E sim. como funciona a extrajudicial?
Tá? Muito semelhante à judicial, à adjudicação compulsória, quando não há possibilidade, por qualquer motivo, de que o vendedor transfira de fato ou assine de fato essa escritura, que seria o título hábil a ser registrado, e aí a gente verifica alguns aspectos relacionados à rigidez e aos elementos da promessa e à quitação do negócio. Havendo essas duas ferramentas, tem um procedimento feito no cartório de análise de terceiros eventualmente interessados, todo um contexto de publicização desses atos. Isso começa com uma lavratura no tabelionato, um instrumento público, vai para o registro de imóveis e no registro de imóveis complementa-se esse procedimento com algumas notificações de partes que poderiam não compactuar com essa transferência imobiliária. E em que outras situações eu posso usar a adjudicação compulsória extrajudicial? Veículos, por exemplo, eu consigo? Doutor Leandro, para ser bem sincero, não é comum, tá? Não é comum, mas a princípio, no cenário do tabelionato de notas, a gente tem em vigor ali a liberdade da iniciativa privada. Então, a gente tem mais ou menos o que vigora para a advocacia privada, para as questões da iniciativa privada, né? Se não é vedado por lei, é permitido. Diferente, por exemplo, do registro de imóveis, do que o que não é permitido é vedado. Então, a princípio, seria possível. E até dentro dessa esteira, eu sempre digo que muitos reclamam que o judiciário é moroso, que está assoberbado, e, por outro lado, eu, como advogado, eu faço minha culpa, entendo que nós, né, a nossa classe dos advogados, tem que também ajudar nesse processo de liberação do poder judiciário, de destravamento, porque por vezes são apresentadas causas que não são necessariamente causas que precisariam de uma intervenção do judiciário. E aí eu coloco, dentro de um tabelionato, o que é possível ser feito? Eu sei que é uma gama muito grande de atos, Sim. mas assim, talvez aqueles que mais mereçam destaque, coisas que a pessoa pode fazer pelo tabelionato, em vez de acionar o judiciário. E que falta é informação para as pessoas. Sim. De fato, concordo contigo, essa questão da desjudicialização talvez seja ainda por falta de informação das partes. O acesso à justiça não necessariamente tem que se dar pelo judiciário. Existem outras portas de acessar a justiça e, do meu ponto de vista, hoje só deveria ir para o judiciário até por questões de verificação do interesse para agir quando tu tivesse superado a via extrajudicial. Me choca quando eu chego no escritório, esses dias eu fui num escritório muito grande aqui, que eles estavam fazendo uma usucapião judicial por receio e desconhecimento da via extrajudicial. Então ainda falta muita informação, ainda há alguns entraves, talvez até por preconceito da via extrajudicial, que é muito mais simples. E já ouvi também de advogados dizendo que não entrariam com um inventário extrajudicial, porque quando se distribuía uma petição inepta, o juiz apontava onde ela deveria ser emendada. E às vezes o colega tabelião não assessorava a parte de forma clara para ajudar ali o advogado, a parte a ingressarem de forma correta na via extrajudicial. E hoje o que a gente tem de desjudicialização, muito comum, a área de família e a área de sucessões. Então, desde a Lei 11.441, inventários e divórcios puderam ser feitos pela via extrajudicial desde que não existissem menores ou incapazes. Isso também já caiu. Então, hoje, as questões relacionadas a menores incapazes têm a vista do Ministério Público, que se manifesta, mas não é um impeditivo da via extrajudicial. Para além da via, da área de sucessões, família e sucessões de maneira geral, toda a parte imobiliária também tem uma grande importância na desjudicialização quando tu pega, por exemplo, a incorporação, a alienação fiduciária em garantia. Hoje quase não se fala mais em hipoteca. E se pegar tecnicamente, a hipoteca ela é mais progressista que a alienação fiduciária, ao passo que ela não retira o imóvel do mercado. Pela questão do poder de sequela, o imóvel continua circulando. Na alienação fiduciária, não. Mas o processo executivo da alienação fiduciária, por ser extrajudicial, ele a torna uma ferramenta mais eficaz.
A garantia do crédito pela alienação fiduciária em garantia ela é mais célere. E, pois é mais rápido, né? Mais rápido. Bem Então, mais rápido. Então a hipoteca ela caiu em desuso justamente porque a execução era judicial. Ao passo que a alienação fiduciária não, é uma execução feita toda no extrajudicial. Existe uma outra ferramenta que me parece que também é desconhecida da grande parte do público, que é tu poder usar o tabelionato como um meio de garantia de pagamento para quem tem na outra ponta um crédito para receber, como se fosse uma espécie de conta escrow. Como é que funciona isso? Perfeito. Isso é uma modernidade também, tá? É como uma importação da escrow account, muito pouco utilizada, absurdamente eficaz e barata. Então, basicamente, é a importação da conta garantida, que já é uma realidade lá fora, em que o tabelionato serve como um agente de fidúcia. Então, todas as negociações em que existe uma contraprestação objetiva, de verificação objetiva, tu consegue fazer esse depósito, cria-se uma conta, o que a gente chama de conta notarial garantida. Seria assim, se cumpridos os requisitos objetivos, libera o recurso para o destinatário, para o credor daquele recurso. Seria isso, né? Exatamente. Se pegarmos um exemplo mais clássico, compra e venda de bem imóvel com o pagamento parcelado. Então, tu chegou na mesa de assinatura, o comprador diz assim, eu só assino a venda o vendedor, eu só assino a venda se primeiro eu receber. E o comprador, por sua vez, desconfiado, diz a mesma coisa. Eu só pago se for assinado. Sim. E aí o que a gente faz? A gente tira essa figura de desconfiança do negócio, elege uma conta que é vinculada tão somente a esse negócio, em que o comprador deposita o valor nessa conta, essa conta ela fica afetada ao negócio jurídico, de modo que, preenchida uma contraprestação objetiva, como por exemplo o registro do título ou a assinatura da escritura, o tabelião é que libera esse recurso ao vendedor. E o que é mais fantástico disso tudo? A conta é afetada ao negócio. Então, eventualmente, uma constrição judiciária do comprador ou do vendedor não afetam o recurso. Então, o comprador, comprei, depositei, só vai liberar o recurso para o vendedor quando assinar a escritura. Se nesse meio do caminho há uma constrição judiciária do comprador, esse recurso não responde. Ele está afetado ao negócio jurídico. Então ele tem prioridade ali para Então, cumprir com aquela operação. Seguro. Sim, bastante seguro. E com relação à cobrança de dívidas, a prenotação, como é que funciona isso? Que é também uma matéria muito pouco difundida, a prenotação. Quer dizer, a pessoa entra com uma ação de cobrança e vai prenotar bens. Como é que funciona isso? Sei que talvez não seja tanto da área dos tabeliães, uma área mais dos registradores, mas enfim, aproveitando a tua presença aqui, se puder nos ajudar a esclarecer esse conteúdo. Perfeito. Instituto da prenotação é típico do registro de imóveis, de fato. A prenotação nada mais é que ingressar com um título no folho real, tá? Então, tu entrou para o registro de imóveis com o título, ele é prenotado. E a prenotação, ela garante um direito de preferência do ingresso do título. Então, aquela história do quem não registra não é dono, é mais ou menos isso mesmo. Então, se tu entrou com um título e posteriormente entrou uma penhora ou uma constrição judiciária, se ele está prenotado, ele tem preferência. Somente se essa prenotação cair por falta de cumprimento do registro, que entraria a penhora ou qualquer outro tipo de constrição. E enquanto estiver vigente a prenotação, não registra mais nada que não siga essa fila. A prenotação nada mais é que uma fila de preferência do registro de imóveis. Entrou uma penhora hoje, ainda que tu tenha feito uma escritura ontem, se tu não registrou, e se ela não está na ordem de preferência da prenotação, tu não vai ser o dono. Vai entrar primeiro a penhora, depois, se não for incompatível com o seu título, aí sim seu título consegue ingressar. Então, basicamente, a prenotação é essa ordem de preferência. No que concerne aos direitos creditórios, aos direitos, por exemplo, do credor, é de extrema valia por conta de um princípio trazido pelo Código de Processo Civil de 2015, que é o princípio da concentração dos atos na matrícula. Isso mudou muito, né? Então, a questão da fraude contra credores, principalmente da fraude contra credores, se isso não é levado por inércia do credor para o âmbito da matrícula, muito dificilmente tu vai conseguir... Depois não pode reclamar. Tu não vai conseguir executir o bem por uma inércia sua própria. Perfeito. Tá? Então... Uma outra questão que
que é importante a gente falar é sobre a escritura pública de união estável, enfim. As pessoas muitas vezes têm medo de regular a relação, muito por conta de entender que isso pode gerar um novo status na relação que possa justamente trazer obrigações que até então não existiam. Mas é muito o contrário. Tu pode, pela escritura pública, regular como tu quer a relação para justamente evitar, daqui a pouco, uma confusão patrimonial ou assunção de responsabilidades de um cônjuge ou de um companheiro em relação ao outro, que não é o desejo de nenhum deles. Enfim, Sim. Também poderia falar para nós um pouco sobre isso? Claro. A união estável, como uma situação de fato, se não formalizada, o direito já diz qual que vai ser a regulamentação, que a gente sabe que é o regime legal de bens. Então, ainda que ela não seja formalizada, é um fato que produz efeitos jurídicos. Querendo ou não. Querendo ou não. Não é a formalização que vai mudar isso. Exato. Mesmo porque a escritura de união estável é uma escritura declaratória de união estável. Ela não é constitutiva da união estável. A união estável ela se constitui pelo ânimo de constituir família. Então, se não houver a formalização, as partes estão aceitando que o regime imposto àquela relação é o regime da comunhão parcial de bens, exatamente igual o imposto ao casamento sem pacto antinupcial. E é tão sensível essa falta de formalização que hoje a gente tem um contrato de namoro. Porque tu tem uma relação de fato entre quatro paredes. É pouquíssimo provável que as pessoas saibam o que está acontecendo ali. E como existe um aspecto subjetivo do ânimo de constituir família, não é só morar junto, não é só ter uma conta em banco. Tem que ter um ânimo de constituir família. E isso fica muito difícil ser demonstrado no judiciário. Então, se não há uma formalização, às vezes é um namoro. Eu quero morar junto para dividir uma conta, mas é um namoro. A gente não tem o objetivo de constituir família. Hoje, precisou-se ter um contrato de namoro para evitar que no judiciário uma relação afetiva que às vezes não era com o ânimo de constituir família fosse configurada união estável. Então, a falta de formalização via escritura pública não afasta acaba sendo pior, porque aí tu perde a vez de dizer como tu prefere que seja a disciplina no que diz respeito à gestão do patrimônio, a divisão do patrimônio em caso de uma separação. Com certeza, com certeza. Bom, muito obrigado por esse papo aberto aqui, foi maravilhoso, acredito que tenha esclarecido muitas dúvidas das pessoas que nos acompanharam, e mesmo aquelas que não tinham dúvidas, mas é uma informação que em algum momento da sua trajetória de vida pode ser útil, então fica aqui nosso agradecimento. Conversamos aqui com o tabelião do 4º tabelionato, Pedro Henrique Ruas Abreu Areal Marques. É um nome aristocrático aqui. Muito obrigado, hein? Obrigado, doutor. Até a próxima. Fico à disposição. Nos acompanhe.